Finalmente! Conseguimos! Deixa eu dar uma arrumada aqui, cara, que eu Eu tô também. meio sem ritmo de live aqui, né? Mas, Começando o ano, né? começando o ano. Como é que tá as Cara, Maldivas aí? Tá legal? tá tudo bem, tudo bem. Encontrei, inclusive, um paciente, né, que era da sua terra, nas Maldivas de Indaiatuba. Ah, é? Pois é, eu E, vi. É isso que você mandou o post aí? cara, Maravilha. foi engraçado demais, cara. Não, não, do post ali, o que eu te mandei o vídeo. Ah, sim. É um paciente. Ele e a esposa foram seus pacientes em Floripa. Eles mudaram para Indaiatuba e me disseram que um Dr. Roberto havia me indicado. Ah, olha só. E E agora, como é que estão as facetas sem preparo no fluxo digital que eu fiz ali? Tá tudo tranquilo? cara, tudo ótimo. Eu achei que ficou bem legal a cor BL1. Ficou bem legal também a parte Aquele de. degrau ali no perfil de emergência, dá para Tava combinar um cabide ali, tudo beleza? bem. Tanto a parte das facetas, tudo, né, o levante, tabletop, Tudo tudo tranquilo. show, Vinirley, Vonley. E você terminou bem, né, com a parte estética Então tá também bom. facial. Então tá Parabéns. bom, tô tranquilo. Eu fiz uma harmonização de glúteo Também, nele, você viu? Não sei se viu. também. Não Aí você olhei não muito, chegou a né? olhar, Não né? olhei tanto assim, né? Tá Mas certo. tentei para disfarçar, mas ele tava com uma roupinha de. Ele gosta de andar de bicicleta, ele falou que Tá tava certo. dando O cara é conta. atleta, tá certo. Meu amigo, isso aqui, só para explicar, né? Às vezes isso aqui a gente grava, faz uma live para. O meu objetivo é que fique gravado lá no Spotify, né? Um papo tem dado certo, os que eu fiz no ano passado, o pessoal tá curtindo, que nem o cara lá escuta lá no carro, né? Aquela coisa toda. Então é um projeto aí de conversar com colegas, né? Chamado Oclu Prosa, né? O Oclu de oclusão e prosa da minha idade, né? Que eu tenho convidado celebridades e para trocar uma ideia, né? Sei lá, nem sei, trocar qualquer Mas eu falar da eu sou vida, falar de ouvinte prótese, do Oclu falar de Prosa, implante. tá? Então não tem roteiro, aqui não tem aquele microfone fashion, né? Não tem, a gente vai Eu, levando o som, não é lá essas coisas, eu vai, escutei já alguns, tá? ah, E bem legal, bem. Eu acho que eu, é algo para apaixonados por é, odontologia, né? legal. Lógico que se alguém que não é apaixonado escutar, vai falar o que esses dois Esses doidos aí, né? estão conversando aí. Mas eu, como apaixonado, várias vezes na academia, Olha o só, pessoal acha que eu estou escutando um rock, algo ali, eu tá estou escutando, escutando velho. por prosa. Então, aqui tá prestes a cair uma tempestade, né? Te falei. Eu acho que o Brasil inteiro tá assim. Vamos tocar, já caiu a luz aqui uma vez. Vamos ver se a gente. Se eu sair correndo aqui é porque eu fui fechar algum lugar aí do apartamento, mas tá tudo tranquilo, meu amigo. Se eu sair correndo é que o iFood chegou, o meu filho chegou, então tá tranquilo. Então, tranquilo, cara. Vamos lá. Putz, o que conversar com um cara como você, né? Eu acho que eu vou começar. Já tentei, pensei várias vezes, cara, mas eu fico lembrando, assim, todas as aulas que eu assisti, sua, né? Já tive a oportunidade de assistir aulas em congressos, etc., antes da Instagram, essas coisas todas. Tive a oportunidade de fazer curso na tua escola, né? Obviamente. E uma coisa que sempre me intrigou, cara, intrigou todo mundo, uma unanimidade todo mundo fala, cara, nas suas aulas você apresenta artigos, casos maravilhosos. Isso tudo bem, todo mundo faz nas suas aulas, né? Mas a grande diferença é que você mostra artigos, casos com uma longevidade de 20 anos, 60 anos, e os casos são seus, cara. Primeira pergunta. Você tem quanto? 40 anos? 40 e pouco? 43, 43. Cara, tem certeza que você não é aí alguma coisa da inteligência artificial? Fala sério. Sério de verdade. Cara, Se é deixa real, eu. cara. Não, falando sério, cara. Não pode isso. Eu quero que você tente explicar isso nesse podcast, porque não pode ser verdade.
Como é que é isso? Conta aí. Começa Olha, falando disso. eu consigo ter uma casuística, vou colocar aqui, lógico que você brincou aí com os 60, 40 anos, mas eu me formei em 2001 para 2, tá? Mas meu pai, ele foi dentista aqui na cidade por mais de 50 anos. E meu pai foi ortodontista e desde a minha época de graduação, ah, eu tive amigos que trabalhavam com fotos, que já documentavam. Um deles, talvez você o conheça, que é o Fábio Fuji, Sim. que ele foi técnico, ele é técnico e dentista, ele foi minha dupla. E então, no meio da clínica integrada, ele já levava uma Provavelmente com máquina. uma Medical 120. Medical, isso, Medical Dental i2. Não, Medical já é top, Medical já é né? Era top, né? Dental Dental 8, i2. 2, Top, tá? top, top. Medical é do Não, seu nível. O eu tenho meu era aqui, Dental cara. Eu tenho uma i2. Medical, tenho uma Dental Eye, tenho de tudo E, aqui. e daí, eu lembro que nós já documentávamos, né? Na época de papel, isso meados de 99 e 2000. E eu Na lembro que eu fui falar graduação? com o meu... na graduação. Mas isso por influência do Fábio, que era técnico em prótese, ele queria documentar e já trabalhava com bons dentistas. Eu lembro que uma dentista que ele trabalhava, que ele me falava muito, era a Lindalva Gutierrez, na época, e então ele já documentava. E eu fui falar com meu pai que eu queria uma câmera, e meu pai falou, eu tenho câmera. E ele também tinha uma Dental i2. Então eu comecei a documentar. Na época de graduação, meu pai, ele tinha um consultório popular aqui, então eu tinha a oportunidade de atender alguns pacientes fora no terceiro, quarto ano de faculdade e já documentava, já brincava com as fotos, eu Isso tenho em que ainda época da graduação? No meio do curso? terceiro ano, terceiro, quarto ano. Você era o E CDF da turma? não, não, jamais. E eu tenho essas imagens, eu tenho ainda Kodak, Slides? não, slides não, revelado, como foto normal. E nessa época eu comecei a documentar e eu atendi geralmente parentes, né, amigos. E por ser uma cidade pequena e o Indaiatubano não muda muito da cidade, eu tenho a oportunidade de encontrá-los. Às vezes eu falo, Na cara, rua? volta lá, eu tiro Ah, uma foto. Ontem mesmo eu tirei uma foto de uma paciente que eu fiz em 2011. Então são 14 anos laminados, um canino sem preparo, e eu tirei foto do prontuário dela, escrito à mão ainda, e tinha até que minha legal. letra. E depois na metade tinha a letra da minha assistente. Daí eu falei, caramba, eu também preenchi o prontuário. Hoje você acaba, né, um pouco Aham. mais folgado e acaba delegando mais. Mas por ser uma cidade pequena, por ter tido influência, por ter esse desejo de entrar nesse meio, né, de ter, como eu tive sempre boas inspirações, Mas, né, mas isso veio da. A gente está ali na graduação ainda, calma. veio Respira da fundo. graduação, Na veio da graduação. graduação, você já achou, Cara, pô, isso aqui é o eu, meu mundo? eu tive a sorte Porque, de... porque a gente vai falar aqui, a preocupação, vejo que é tua também, né? Eu já vi alguns vídeos seus, porque a nossa preocupação hoje é falar com a gurizada, né? Porque a Sim, gurizada olha o Vitor Clavijo e pensa assim, cara, eu quero ser como ele, como que eu vou ser como ele? Né? Então vamos por partes. Lá na graduação, você estava lá tá. na graduação, você já amou a odontologia do zero? Não, eu tenho muitas histórias, né, cara? Se a gente for mais, ó, vamos na graduação. Uma das primeiras, vou voltar para 97 para 98, tá? Antes da graduação, estava no terceiro colegial Anglo, sistema Anglo de ensino, não sei se existe, né, na região sul. E minha vontade era fazer educação física ou, na verdade, eu queria fazer Barro Branco, Polícia Militar de São Paulo. Olha só. Mas eu sei que era muito concorrido. Então, não era um bom aluno, falei, sem condições. Resolvi prestar o NIP, segundo ano, segunda turma, começou em Campinas. E falei, vou fazer odontologia mesmo, né? Naquela época o NIP estava começando.
Na época Começando, existia começando. estadual e federal, né? Sim. Não, estava começando, mas 120 alunos e não muito difícil, né? Ingressar na universidade. Mas tudo bem. Ingressei, comecei a universidade e logo ali um cara que eu acabei tendo uma afinidade foi o Fábio Fuji, e técnico em prótese. Então, quando começaram as clínicas, eu comecei a trabalhar junto com ele como dupla. E o cara já era um fenômeno, né? Ah, isso já E você foi eu já atrás dessa eu precisão. olhava, e Ah, depois eu falei, Fabinho, eu preciso ir para o laboratório, eu quero entender o que você faz. Então ele deixava eu ir para o laboratório dele, eu observava o trabalho, né? E olhava assim, imagina, eu com talvez 19 anos para 20 e ele já com, acho que ele devia ter uns 28, com um velhaço já. laboratório, um laboratório. Cara, o cara tinha tudo. Ele foi, acho que o segundo ou terceiro no estado de São Paulo a comprar o Empress 2, o forno. Aham. Então ele já tinha um renome na Ivoclar. E eu falava, cara, eu quero ser igual ele, né? Tanto de conhecimento quanto de conquistas, Ou né? seja, a tua E universidade fora da universidade. fora, e quanto às conquistas, eu lembro que a gente ia na casa dele e o cara tinha home theater, tinha tudo aquilo ali que você imaginava. Eu falava, cara, eu O quero home fazer esse theater é negócio. antigo, hein, cara? E, hã? Home theater é Eu lembro, antigo, hein? porque a gente quase Meu queimou. Deus. E o Fabinho, cara, então ele era a minha inspiração. E, e foi essa motivação. E lógico que eu fui treinando, e quando começam a te elogiar, você fala, opa, talvez eu leve um jeito, né? Então, na dentística, um pouco na cirurgia, na prótese, o pessoal começou a falar, poxa, você leva um jeito, leva um jeito. Aham, que era E diferentão. eu acho que era o cuidado, a vontade, a dedicação. Eu nunca me considerei um artista, não tenho uma destreza para ser um artista, mas disciplinado. Como eu sempre gostei de academia, esporte, essa disciplina, dia a dia, sempre regras, sempre, né, com aquele foco, eu também gostei, vi que eu talvez tivesse um futuro e comecei a me dedicar. Então, eu não era um bom aluno, mas eu também não era um aluno perdido. Tanto que no terceiro ano eu quis voltar para minha cidade, eu morava em Campinas. Eu falei, eu quero voltar porque eu quero trabalhar já, eu quero acompanhar meu pai, etc. Então, aí surgiu um ponto que eu falei, opa, eu acho que talvez eu seja um bom dentista. Virou a chave aí. Virou, mas foi inspiração do Fábio, eu lembro nitidamente, porque ele me apresentava outros De ver dentistas, eu lembro, laboratório, de ver o trabalho laboratório. lá da Eu perguntava, base. Fabinho, mas quem que é bom? Ele falava assim, você quer saber quem é bom ou quem é famoso? Tem isso diferente. Olha aqui. Eu falei, não, eu quero saber quem é bom. Daí ele me mostrava os preparos, o molde. Daí ele falava assim, agora, esse aqui é o famoso. Compara aqui. Então, o meu olho já batia Já no começou a gesso, no diferenciar molde. ali. Aham. Então, entendendo, né, o que é um cuidado, etc., como enviava um trabalho, requisição, comunicação, e aquilo eu fui armazenando na minha mente. Terminei a graduação, eu fui fazer diversos cursos. Meu pai, como dentista, ele falou, cara, você vai estudar. Eu falei, vou ser ortodontista como meu pai. Fui para Araraquara fazer ortodontia, mas ao mesmo tempo eu fiz o Especialização? curso. Não, nem sonho dele. Tinha que fazer umas 3 atualizações Né, na na época, época né? A ortodontia até, antigamente. até, Ah, até poder pensar em aplicar para a especialização. E então eu estava na atualização 1, algo assim. Não me identifiquei e ao mesmo tempo eu estava fazendo o curso do primeiro curso do Kina Escopim e o Eduardo Rocha na PCD de São Paulo, que o Fábio me levou, falou, tá. cara, Dá um tempo. Como que você saiu perdido fazer ortodontia por influência do teu pai e do nada surgiu o Fábio, Scopin que... o Fábio, Ah, olha só. o Fábio chegou e falou assim,
Cara, Ah, vamos vê fazer esses um caras. curso. Vamos fazer um curso em São Paulo de um japa, que o cara é bom. Me falaram que o cara é bom. E então eu caí ali no É curso. aquele, esse tal de Scopinho também diz que é bom, né? É, Falam que é, diz que ele é bom também. e então eu fui e ali eu fiquei louco, né? Eu fiquei louco e eu falei, cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Fui para Araraquara, já disse que eu não queria Orto. mais fazer Teu pai ortodontia. pirou? Não, meu pai apoiou. Falou, tudo bem, é isso que você quer. E, ao mesmo tempo, eu fui fazer uma especialização de dentística em Araraquara, Dentista. que daí era uma parte mais engraçada. Eu estava meio perdido no shopping. Esse, esse eu tenho aqui também. Eu tenho esse aqui também. O meu é branquinho, acho que o vermelho já é mais Não, é, antigo que o branco, né? branquinho é capa. Ah, É, tá. hashtag fica a dica. Eu nem tirei minha capa aqui, ó. Viu só? Ó. A lenda, professor Baratieri. E então eu fui fazer dentística e também por acaso. Aí a dentística tinha vaga remanescente. Mas dentística Aí, nessa época ninguém queria fazer. e daí eu avisei meu pai que eu tinha passado na dentística mas era vaga remanescente. Eu falei, pai, passei ali na prova, tal. Ele falou, então pode fazer. Manda bala. Ah, E comecei a especialização, já documentando, e ali começaram, poxa, você leva jeito e tal. E fiz o curso do Scopin. Eu lembro que o Fábio foi chamado para ser monitor. E eu falava, cara, o Fabinho, né, sempre foi uma grande inspiração para mim. Daí eu acabei indo para um caminho, né? O Fábio continuou com a equipe e eu fui para Araraquara e comecei a fazer a especialização, terminei, presta mestrado. Eu falei, cara, prestar isso mestrado, trabalhando com o teu pai. trabalhando com meu pai. Presta mestrado e tal. Prestei, passei, né? Dentística. E dentística. Daí, quando eu passei no mestrado, eu falei, opa, fui pro mestrado. Aí foi, cara, porrada em cima de porrada. Ali foram talvez os momentos que eu me senti mais, talvez, ignorante, assim, com autoestima em baixa, porque a deficiência de leitura, que eu não estava preparado para os artigos, a deficiência de oratória, a falta de conteúdo, né, de base. Eu tinha uma boa clínica, mas eu não tinha base. Então, e por sorte eu comecei lá, né, fazendo aulas de instrumento manual cortante, aulas de preparos cavitários, amálgama, classe 2, classe 1. Mas olha E só, tempo. Estou fazendo uma linha, tá? Graduação, você começou a trabalhar, começou a fazer um curso com os caras tops, entrou no mestrado. Nessa época, hoje tem mestrado profissionalizante. Nessa época, mestrado era uma coisa, clínica era outra. sim, Isso eu não fui, pirou a tua cabeça? Porque nessa época você tinha duas opções. Ah, eu vou investir na clínica, eu vou investir na carreira acadêmica, né? Que é outro caminho. Né? Eu quero saber como é que chega a lenda Vitor Claudino mas hoje. é aquilo, né? Pai, né? Eu não posso mentir, né? Que eu tinha o meu pai e eu sabia que se tudo desse errado, eu tinha um plano B, né? Então eu segui. Só Tá, que eu ficava em Araraquara de segunda a quinta, de essa história segunda do a plano quinta, B é uma coisa forte, né, Claudino? já. Porque é, hoje, esses dias assisti um vídeo seu, acho que falando para acadêmicos, eu não sei, no CIOSP, eles perguntaram o que eu faço, né? Aham. E eu fico pensando assim, tem uma gurizada que não tem um plano B, cara.
sim. Tem uma gurizada que não tem um pai atrás. Então, e os caras chegam na minha e falam assim: tá, o que eu faço? Tá, me formei, e agora? Você concorda que isso é uma situação tensa, né? Então você Muito, tinha um plano B. Então isso te tinha. ajudou muito, Eu, né? eu, eu bati muita cabeça, eu tive momentos horríveis, mas assim, eu não vou mentir que eu sabia que se eu tivesse que voltar para o meu quarto na casa, meu pai ia me receber, e o consultório, uma salinha ali, sempre eu ia ter. Então Sempre isso ia fazer uns amálgamas ali, um me deu MJD. força para arriscar, né? Aham. Me deu força para ir sem medo, falar assim, vou mergulhar e vamos embora. E legal, teu Mas pai também falou: vai, voa, né, cara? Porque ele podia te puxar. sim, Não, fica aqui, né? sim, sim. E ali, mas assim, eu fui para Araraquara e eu voltava final de semana e trabalhava. Eu queria produzir. Era a época que mestrado era dedicação Não, exclusiva. dedicação Não é essa exclusiva. coisa de hoje, né? Não, não. Você ficava lá Segunda, ralando. quinta, a sexta de manhã e voltava ônibus. Era ônibus. Eu ia daqui para Campinas. Campinas, Quantos quilômetros? do Araraquara, 200. E, Busão. e busão, busão. Foram 8, 7 anos de busão. República, aquelas coisas todas. Cara, eu vivi bons momentos aí. Bons momentos, mas assim, né, dessa parte mais. Eu fiz a minha graduação, teoricamente, como deveria ter sido, um pouco no mestrado, assim, um pouco Legal. de curtição, entre Você aspas, emendou né? doutorado? Emendei. Mas ali, no mestrado, como eu disse, eu apanhei muito. Apanhei de diversos, mas no bom sentido, assim, de puxão de orelha. Tanto que eu tinha um cabelo não maior, assim, meu apelido é cabeludinho, às vezes se encontrar. Daí a professora falou: Vitor, não tem condições de você ter essa persona aí, né, do que você quer. Então eu fui e cortei o cabelo. Vitor, você precisa melhorar isso. Vitor, não existe carizinha, restauraçãozinha. Ela chamava Maria Salete Cândido Machado. Ela fez Bauru, Café dela. Ela Nossa, era um Maria, general. o chefe dela, ela era E general dos generais, né? sim, e cara, no mestrado, eu sei que não por exemplo, são artigos clínicos, não contam, mas teve ano que eu acho que eu fiz umas 18 publicações na estética, do Baratieri, Mas a são os PCD. artigos que eu me referi no começo. Sim, Eu falo, como que então, pode esse cara com essa idade e, mostrar esses e, artigos? e nessa época, começou em 2005, 2006, esses artigos. Eu lembro que ela voltava na faculdade, ela não tinha filho, 10 da noite, e daí eu estava lá trabalhando ainda. E ela me dava uma bronca, porque no compressor, e daí eu chegava às 7:30 da manhã, 10 horas da o meu noite você estava na orientador, universidade ainda. na universidade, eu ficava o dia inteiro. Daí eu ficava o meu orientador. Baladinha, cervejinha com os amigos, nada. Não, depois ainda, né? Mas eu estava ali na mini clínica, que chamava da dentística, produzindo, fotografando, música. Ela abria a porta, olhava, falava: ferrou. No outro dia, 7:30 da manhã, meu orientador coçando a cabeça falava assim: cara, de novo, Vitão. O Marcelo Ferrarese. Eu falei: de novo. Ele: mas e aí, me mostra o que você fez. E daí, documentando. Mas o maior êxito, essa professora que ela me ajudou muito com porrada, foi o dia que ela chegou para mim e falou assim: eu quero que você me trate. Meu Deus, que tenso, hein? E, e daí eu estava na mini clínica tratando a Sim, professora. E quando eu legal. tratei a professora, ninguém acreditava. Cara, você vai tratar uma professora? A general. E aí eu falei: cara, eu acho que, né, tá indo. Então, Você no acha que a mestrado, fotografia fez um diferencial na tua vida? na, na minha Te, época, te levar para um caminho, eu, esse caminho dessa tua profissão sim, hoje sim, foi a eu fotografia. consegui mostrar ao, algum diferencial pela foto. Eu não tinha os melhores preparos, eu não tinha, mas eu tinha um bom olho de documentação, uma disciplina da documentação e
trabalhava lá, acho que os 80%, mas eu documentava bem. Eu acho que eu tinha um feeling, eu tenho um feeling. Não vou mentir, assim, eu tenho um olho para aquilo, entendeu? Tipo, saber pegar o melhor ângulo. Mas muita dedicação, né? Eu, cara, não sei, nessa época de mestrado, por várias vezes, eu ficava das 8 às 10, depois eu voltava em Indaiatuba e trabalhei uns 10 anos de sábado e domingo. Olha Uns só, 10 anos. se ficar, a gente vai ficar falando até meia-noite aqui, né? Então eu tenho que dar uns cortes. Eu quero saber, por exemplo, nessa época, você tinha dois caminhos a seguir. Tá? Você Aham. estava no mestrado, você estava no doutorado. O caminho de todo mestrando e doutorando é a carreira de professor universitário de universidade pública. Ok? Sim. Por que você não seguiu isso? Você tinha as ferramentas para seguir. Você já estava Porque lá, você estava produzindo. os meus parceiros, além de Não serem muito desmerecendo, eu só quero fortes, saber os eu caminhos que não, te levaram. não, eu não segui porque eu escutei que eu não conseguiria, Por mas quê? de verdade, de amigo, porque eu não tinha artigos, na minha época os parceiros tinham 10 Já nessa qualizados, época, a galera já tinha já, já, 50 mais artigo que você. já, a galera já Meu estava, Deus. e o Imagina meu hoje, era né? mais clínico, então eu não ia conseguir entrar num concurso e concorrer com isso, né? Então eu lembro que eu queria prestar um concurso, o que eu queria, não vou citar nome, lugar, ele falou, cara, não dá, você não investe seu tempo. Então, uma das grandes frustrações que eu tenho na minha vida, não sei se está ainda resolvido, preciso fazer uma psicanálise, mas foi de nunca ter passado, né, e nunca ter tido a oportunidade de ser professor numa universidade brasileira. Assim. Então, meu amigo, o quanto que uma universidade não perdeu, né? Não, eu não tô. Sim, mas Eu acho assim, assim, ó, pensar em isso. estrutura, né? Porque, cara, eu acho assim, ó, a gente precisa de excelentes pesquisadores numa graduação, né? Mas eu acho que deveria ter algum modelo parecido com é lá fora, que tenha professores clínicos, que tenham professores que possam ter clínicas. A odontologia é uma profissão clínica, né? A gente precisa do cara mega dedo Não, seco, concordo. né? Mas Mas assim, eu tem que ter um meio entendo. termo. São vários fatores, é difícil, né? É difícil, eu Mas sei. assim, Teria que ter um podcast só para isso. se eu resumisse dos 50 coisas que você gostaria de, né, ter feito, tal, esse ficaria em branco. Ah, Dar aula numa universidade no Brasil. E eu acredito que isso vai ser algo. Mas assim, eu tenho momentos, né, que surgiram oportunidades não no Brasil, fora, que quando surgiram fora eu e já chego lá, calma, tá. calma, já chego lá. Vamos lá, então vou aproveitar esse caminho do professor da Ó, aula fora. o Fábio entrou aqui, viu? Só manda um Ah, abraço. é? Aqui, ó, Fábio Coisa linda, Fuji. que honra. Olha só, nós não temos muito tempo, eu tenho uma hora e pouco para Uhum, conversar com você. Vamos dar um pulo. Tá? Da onde que um Vitor Clavijo, que saiu da universidade, estava fazendo mestrado, doutorado, trabalhava no final de semana com o pai ortodontista, provavelmente fazendo amálgama ainda, não sei, alguma coisa uhum. parecida. Como que de uma hora para outra você aparece no ateliê oral? Tá. Olha que salto, cara. Eu fui pro doutorado, fiz doutorado, fiz um concurso, passei no doutorado. Eram duas vagas na minha época, prestaram acho que 6, eu passei em primeiro. Assim, me orgulho porque, cara, era um concurso público, né? Passei. Os E traumas já começaram a diminuir. saí grande, né? Falei, caramba, saí. Tá fortão, tá marrento. Aquela época lá eu tava mala, tava metidão. E você sabe, esse meio de graduação, de pós, aí você fala, quem passou em primeiro? Você anda estufado ali na faculdade, né? Fortão. Já sentava na sala do orientador e falava, traz um café. Mas fui e no doutorado já começou a ter algumas reviravoltas, né? E eu desisti da bolsa, comecei a ficar mais 2 dias
e resolvi trabalhar em São Paulo. Eu tive convites de algumas clínicas por causa dos artigos. Primeiro foi o Laboratório Kim, que eu trabalhei no Laboratório Kim. Quais são os artigos principais que você fala? Artigo da revista Clínica, Da Preparo, clínica. revista PEDESP, Estética, essa parte que os laboratórios. Baratieri no meio. Sim, com certeza. E copiando toda a documentação dele do livro preto, do Grande. E nessa época eu trabalhei no Laboratório Kim, trabalhei na Imbra. Imbra? Trabalhei na Imbra, porque o Kim fazia parte de prótese da Imbra. Então eu trabalhei uns 6 meses na Imbra. Caraca, velho, ali você aprendeu tudo de prótese ou implante de hexágono externo. Sim, sim. E quem me ensinou foi um técnico, porque quando me chamaram, eu não sabia trabalhar. Daí eu falei com o técnico, ele falou, vem aqui, passa um dia. E Luiz Alves Ferreira, ele foi... Luiz Alves, a lenda? A lenda. E ele me ensinou. E no dia que eu saí do laboratório dele, ele falou, onde está seu carro? Eu falei, Luiz, eu vim de ônibus. Ele falou, você veio de ônibus, você? Eu falei, Luiz, não tenho carro, né? Daí eu lembro que ele ficou até assustado, que eu ia para São Paulo e tal. Mas o Luiz, ele me passou um dia e fui trabalhar. Mas vamos lá. Daí, em 2010, eu acho, o ateliê estava querendo expandir e por contatos de amigos, etc. Eu já tinha um contato com o Adalto de Freitas, mas daí ele faleceu. Só coisa leve. Pelo Luiz. E o Marcelo me ligou, o Quirilos me ligou e me chamou para uma entrevista. E eu fui, e daí eu comecei. Ali, eu falei, eu só preciso perder o medo de conversar com o paciente, porque a boca é tudo igual. Só que o cara ali... Não, você saiu de um cara da tua cidade, né? Que a tua cidade é desse tamanho, continua. E você foi atender os bilionários. Cara, eu tenho uma história engraçada, assim... Eu acho que deve ter... Não, ali são dois pacientes diferentes. Inúmeras, assim, de o cara tá andando descalço e ele falou, olha, eu preciso saber que hora vai terminar. Eu falei, mas você quer que eu ligue pra agência, né? Agência para mudar seu avião? Ele falou, garoto, o avião é meu. Meu Deus! Daí eu comecei a entender, né? Então, eu tive aulas de consultoria de mercado de luxo, assim, coisas que imaginava da roça. E uma Por vez isso que você estava tomando a Clicô agora, isso, da live e tal. Com certeza. E eu teve um dia que eu fui atender um cara e ele falou assim, ó, garoto, coloca o provisório direito. E o ateliê fazia um trabalho beneficente com a filha do Temer. E eu pensei que era o trabalho beneficente, então eu estava mais à vontade, como falando. Soltinho. Daí, vai pescar? Ele falou, vou pescar. Eu falei, vai aonde, né? Daí eu falei assim, né? Daí eu, sem saber muito bem, vai pescar, vai lá para a Amazônia. Ele falou, não, eu faço pesca submarina. Daí eu olhei, falei, mas arpão, assim, né? Ele tal, então prende. Ele falou, garoto, você não me conhece? Eu falei... Aí ficou tenso. Né? Não, ele falou assim, depois digita no Google lá, Marcel Telles. Olha só. Na época era o segundo ou terceiro homem mais rico do Brasil. E você atendendo o cara da esquina do consultório do teu pai. Só no apelido, era tudo no apelido. E daí eu lembro, cara, que nessa época o ateliê, não sei se você já foi no antigo, onde era das Lu, ali, lá na Vila Nova. Sim, os prédios em volta, prédios trilionários, segurança, tudo, cone, ninguém pode parar. E eu lembro que era difícil parar lá, e eu não ia pagar o estacionamento, que era caro, então eu ficava procurando vaga. Um dia eu estava procurando vaga e o Marcel passou andando com segurança. Daí eu estava com o vidro aberto procurando, ele, doutor! Cara, no que ele falou, doutor, tinha os guardinhas, amigo do meu dentista. Já doutor. Mudou. Cara, eu já tinha cone, eu chegava ali, o cara já tirava o cone, para aqui, doutor. Então, assim, histórias disso, cara. Mas ali eu perdi o medo de... Por exemplo, imagina, eu jogava bola, mas eu perdi o medo de jogar num grande clube. Eu falei assim, cara, eu sei jogar bola na várzea. É tudo igual. Agora
Você É começou a tudo ver que de igual. repente é tudo meio igual, a boca é tudo E igual. então eu aprendi a conversar com o paciente, eu aprendi a planejar, porque ali era Que ano que é isso? uma escola de planejamento, 10, Que é 11, isso? Isso você tinha 2010. saído do doutorado, já tinha defendido? Não, não estava para Não, estava no. defender. Os Estava para Marcelos, defender. inclusive, foram na minha defesa lá em Que Araraquara. legal. Aham. E então foi nesse ponto, nesse ponto. Aham. E ali E eu aí conheci, foi um grande sim, divisor, né? Porque você começou e a ali ver eu outro conheci tipo de o paciente. Eric Van Doren, que daí E entra a aí, parte internacional. da onde você conheceu? Ele foi fazer um caso no ateliê, Olha como a porque o vida Murilo é. estava ali trabalhando uma época no ateliê, foi levar o O Eric para fazer Murilo um caso, Calgaro? Calgaro. Ah, E levou o Eric e o pessoal falou, olha, documenta esse caso, esse dentista vai vir, ou pacifica os pinos, documenta provisório e tal. E eu documentei tudo, deixei pronto no dia para ele operar. Ele ia fazer uma cirurgia de recobrimento de raiz escura. Daí eu sei que ele chegou, eu mostrei o Keynote, não falava nada em inglês, né? E mostrei lá com gestos. The Daí ele book is on perguntou, the mas table. quem fez isso? Eu falei, eu. Daí ele falou, você quer ir comigo lá para Europa? Caraca, velho. E porque eu já tinha o padrão de documentação, então eu lembro que eu montei o negócio, cara, tudo certinho, todos os passos, né? E daí eu fui, comecei a ir com ele, na época o Guto também. Daí eu saí do ateliê Isso já e começou a ir para fora. comecei para fora lá no consultório dele, Tudo em ajudá-lo inglês. a documentar sem inglês. Como? Então, daí entra um outro ponto. Braille? Na mão, que é, mas eu só tinha que tirar foto, cara. Então eu tirava foto, documentava e eu sabia, team Que bonding, delivery, loucura, dental cara. technician, isso. E mas o que aconteceu? Daí eu voltava e fui trabalhar no Mário Grossman, comecei a fazer inglês. Só gente fraca, né? Como eu, Daí conexão, cara, como é que se consegue isso, porque cara? Só os top, artigos você só tem padrinho era top, cara. os artigos eram o Instagram de hoje, né? Então o pessoal conhecia Exatamente. pelos artigos. Mário Gross, E, e aí ali você aprendeu implante. aprendi, né, tudo, que é uma baita de uma clínica também, né? E o Mário, ali eu fui entender o que eram implantes com 15, 20 anos, já em 2013, o Mário opera desde 90. Então foi uma escola grande, né, de diferentes plataformas, de casos de remoção ou não, de retratamento, etc. Mas nessa época eu comecei a fazer o inglês ali e como o Mário tinha uma boa clínica, eu comecei a ganhar um pouquinho mais. Eu falei, cara, eu preciso ir para os Estados Unidos, né? Para fazer inglês. Preciso ir ali treinar, né? Inglês. Professor Pergoraro. Eu tenho uma dele Você também que está depois eu brincando quero que ele está contar. aí. Ele está aí? Ele tá. Professor, eu assisti o seu podcast, sou fã. Ah, nessa época de Araraquara, Professor Pegoraro. eu fui fazer curso no IEL. Pegoraro, Acácio, Bonfante, Onde eu Vinícius. fiz Eu fui especialização. fazer curso ali de atualização. Na época o professor Pegoraro ainda reembasava o pino em acrílico, bom demais. E eu fui parceiro da professora Ana, que está na Federal também. Ela fez o curso junto comigo, que fez Bauru, que a esposa dela, o marido dela é implantodontista. Nessa época, eu fui para os Estados Unidos. Tenho uma irmã que mora ali e eu fui estudar inglês em Boston. Quantos anos você Não, tinha? não, eu ia. Não, você tinha quantos anos? Eu deveria ter uns 28. E aí eu fui para lá, eu ia sempre em dezembro e janeiro. A Aline falava, ó, estudava até tarde em inglês, ela lembra. Essa Aline é a secretária do Mário, ela virou Olha dentista. só. Tirou uma baita de Aham. umas fotos. E ali eu fui para Boston e eu Fala inglês, massacrou inglês. fui lá, mas eu fui de 2012 até 2018 todo ano, novembro, dezembro e janeiro, época de Natal. Eu ia
para lá. Eu fiquei sem passar o Natal na época, né, com família, namorada, esposa, tudo sem, Aham. tudo ali. O pessoal teve muita paciência comigo. E então eu fui para lá em Boston e fui passar um pouquinho, uma semana em Los Angeles. Eu lembrei em Los Angeles que eu tinha um ex-professor de mestrado ali, o Silas Duarte, de Sim, Araraquara. dos livros, aham, claro. E eu falei, por que não ir dar um oi para ele na universidade? Vou Ó, arriscar. Mandei um e-mail, ele me o respondeu e não você fui. já tem, né? E fui. Fui com o meu computador, né? Fui com o meu computador, Um como três oito seis. como quem não quer nada. Na verdade, era um Apple, mas chinês, branquinho, que parecia um Apple branco, que todo mundo tinha Apple branco, mas eu não tinha. Daí eu comprei um Asus na época, mano. E fui ali, mostrei o computador. Ele falou, Victor, você quer mostrar os casos para os alunos? Eu falei, Qual universidade? a USC, South California. E aí eu falei, quero. Ele reuniu o pessoal da prótese e da E dentística você e algumas se áreas. achando. Fui, mas eu falei, professor, não fala inglês. Ele falou, fala em espanhol aí, que eu sei que você fala. E um mexicano traduz e você mostra seus casos. São lindos. Tinham 50. Em 5 minutos, acho que sobraram 2. Os caras Você foram está tudo embora. brincando? Foram tudo Porque embora. Viraram as a costas e foram aula, a embora. aula, a aula foi Ah, macaca. eu tinha naquela época música, kiwi. O gringo olhou e falou, meu, O que é que isso? eu tô perdendo meu almoço aqui, né? Cara, você não pirou? Eu Foi teria tido um triste. treco, cara. Daí terminou, ficou um mexicano, eu lembro, um amigo meu até hoje, o Jack Goldberg. Ele chegou e falou assim, cara, como que você tirou aquela foto, né? Daí eu, arrasado, eu falei, cara, ninguém... Não faço nada, né? Triste. Fui falar com o professor, ele falou, Vitor, aqui nos Estados Unidos é diferente, aqui o cara não pode perder o tempo, tudo, né? O cara quer entender, é outro tipo, E é você outra filosofia. mostrando que eu ia na foto. Por isso que muito brasileiro não é assim, é diferente do que você está acostumado. Tudo bem, professor, tal, fui embora, triste, né? E fui conversando com ele, falei, professor, posso voltar ano que vem? Ele falou, pode. Daí, dezembro, janeiro do ano que vem, eu fui estudar. Daí você foi com a faca na boca. Não, mas aí, cara, eu só fui apresentar de novo o que eu fiz, isso, em 2020, 8 anos depois. Cara, Que daí ele reuniu você só foi uma... apresentar na hora que você se sentiu seguro. Falou, Sim, ó, vou mostrar quem e eu sou. 8 anos depois. E aí eu apresentei 4 horas e todo mundo ficou na sala. Mas foram 8 anos. 8 anos de terapia. E nessa época eu fui todo ano, eu fiz muita coisa. Eu morei ali em 2016. 2016 eu não tinha filho ainda, estava casado e queria ficar nos Estados Unidos. Não fiquei, não tive oportunidade, não tive nenhum convite, nada. Essa seria uma pergunta que vinha lá na frente. Sim, Por que hoje você pode ficar? então, e eu voltei um pouco frustrado em 2016, né? Mas aí foi também a época que o meu filho nasceu em 2017, então Aham. passou. Mas em 2020 eu tive uma oportunidade, né, de poder ficar tudo, só que já não era a época por família, filho, etc. E Mas hoje você tem vínculo. hoje Lá. eu sou professor visitante, eu, né, sou Isso implica você ir para lá de quanto tempo, assim? uma vez por ano, eu faço algumas atividades online com eles e eu sou professor voluntário na faculdade, tenho uma Legal. aplicação, tudo, mas tenho a carteirinha, tenho tudo isso, então isso foi uma realização profissional muito grande para mim, assim, tem um significado bem Você ter importante. saído daquela apresentação caos e ter Sim, conseguido depois mostrar o teu sim, recado. sim, Legal. ter, Isso dá uma e ter esse força, vínculo. né? Isso dá uma, isso Agora, deixa o cara grandão. Deixa o cara o, grandão.
quando eu comecei a trabalhar com o Eric, eu conheci muita gente. Então, imagina que eu conheci Fradiani, Nietzsche, É, vários grandes aí teu nome autores circulou. iam por aí. E nessa época, por estar com ele e tudo, eu conheci alguns diretores de empresas. Que E eles começaram me convidaram, a investir em já você. começaram a surgir convites. Só que depois do fiasco na universidade, eu entendi que não era para mim, ainda. E eu respondi para alguns, eu falei, quando eu estiver pronto, eu mando um e-mail. Botou a E, faca no meio dos dentes de novo e foi para a guerra. e daí, em 2017, eu falei no Ceramic Symposium. E ali tava Galip, Fradiani e tal. E eu fiz uma aula bem interessante ali, e ali abriram muitas portas. E nessa época, eu lembro que antes de subir, o professor Abishai Sadan, que era o presidente na época, ele chegou, ele bateu no meu peito e falou assim, não seja latino. Porque o que ele quis dizer não seja latino, eu entendi, era para não começar a aula agradecendo. Chega lá e dá o recado. E ele falou, cara, chega Dá o e recado e sai mostra que fora. você veio. Então é isso que ele queria. E daí quando eu terminei, ele falou, parabéns, você fez. Vamos lá, Victor. Você chegou, você se apresentou lá fora, tá? Eu estou dando uns cortes aí para a gente conseguir fechar isso uma hora. Você chegou lá, teu nome começou a circular lá fora. O porquê que você hoje, né? Que eu sei que você é um grande clínico, certo? Você poderia facilmente falar, cara, essa é a minha vida. Vou virar um palestrante. Você é um palestrante internacional. Eu sei que a tua agenda é #tensa, tudo lá fora, né? Mas, cara, você está ali no teu consultório. Sim, hoje eu estava atendendo um paciente em comum nosso. Você me mostrou, tá? Eu quero saber da tua cabeça de onde que veio isso. Você sente, olha a profundidade, tá? É leve, mas não, você sente a necessidade da prática clínica do dia a dia do consultório numa cidade dada do interior. Eu sei que os tops do Brasil estão indo lá no interior, conhece a cidade, conhece você. Mas você sente essa necessidade de atender no dia a dia do consultório para dar aula, para dar esse nível de aula que você dá, e repito, e acrescento, o que você acha de porcentagem disso? Para você ser a lenda que você é hoje, eu sei que você vai falar que eu estou brincando, mas é verdade. Você acha que você tem que investir quantos por cento no teu dia a dia do consultório e quantos por cento sair por aí pregando a palavra? Mas é porque, assim, o que hoje eu sou chamado para os congressos é uma parte clínica. Eu não sou nenhum criador de um conceito, eu não sou um pesquisador, né? Eu não tenho uma bagagem assim, eu não criei nada. Então, eu tô lá no meio de uma grade, imagina que uma grade é um time de futebol, eu faço minha função, e minha função, querendo ou não, são dicas, são casos, são sacadas clínicas. Então, se eu não tiver clínica do dia a dia, se eu não entender o que o clínico, quais são as dificuldades, eu ir para um congresso e discutir um artigo de adesão, mas não sendo pesquisador, eu ir discutir um conceito perfeito lá fora. Porque assim, eu vou para o congresso, eu falo depois do Pascal, eu falo depois do Bresk, eu falo depois do Galip, do Fradiani. Então, se eu falar, olha a minha técnica de preparo, entendeu? Eu já dei aula em Leuven com Bart Van Merbeek. Vou falar, então eu faço assim adesão. Então, eu preciso dessa parte, né? Dessa parte clínica. Então, eu tenho a necessidade, eu gosto, é algo, talvez é o que eu sei fazer bem hoje, então o que eu vou fazer? É o que eu sei fazer, cara. Não imagino, eu conheço o mundo e tudo que eu tenho hoje, tudo é pela odontologia. Então eu tenho que me dedicar a isso, é uma forma de eu agradecer. Eu não sou um cara que vou estar fazendo uma coisa, como que eu posso dizer, um voluntário em algum lugar, mas lá no meu consultório eu sei que eu estou ajudando e eu ajudo os pacientes que não têm condição também. Então, olha só, então, isso que eu ia perguntar. Entregando algo. Isso eu ia perguntar.
você hoje é a lenda Vitor Clavijo. Eu sei que os grandes milionários vão atender com você. Mas provavelmente você encontra na rua aquele teu paciente que você fez um amálgama quando você Sim. trabalhava com teu pai. E daí? Sim, não, e aí, cara, é o mesmo Você paciente, eles nem atende sabem, às o vezes cara. eles são senhores, eles nem têm rede social, e eles não entendem, falam, fiquei sabendo que você viaja e tal. Daí o outro, não sabia que você estava assim. Eu encontro amigos meus aqui, mas eles falam assim, cara, você tá com negócio de dente ainda? Mas esse cara não Existe? pode pagar o que, que o outro Sim. te paga. Aí a gente, às vezes, eu cobro bem menos. Eu falo ali, e a minha secretária está comigo também há 20 anos, né? E eu falo, é aquele esquema. Então, mas eu rodei muito E foi nisso por isso tudo. também que você parou de trabalhar nos megas consultórios. Não estou falando que o teu consultório não é ultra mega, mas você trabalhou nas maiores clínicas do Brasil. O que te fez Ah, voltar para a tua cidade, montar o teu consultório? É um consultório teu, é o meu que sim, eu não, conheci. é o meu consultório Dois simples, cara. consultórios, É um consultório né? simples. Mas, assim, eu vi muito consultório grande, eu entendi custo, eu entendi a necessidade de você ter que virar uma empresa, eu entendi a necessidade de gestão, e eu É não sou outro um cara business, assim. né, cara? É Não, isso que eu não, penso. não, eu não nasci para Eu isso, fico cara. Eu não posso falar vendo disso. essas lives, você tem que ser empresário. Não. Cara, eu tenho que ser dentista, Eu tanta não coisa para nasci mim. para isso. Então não adianta. Não consigo, não sou líder, não sou banana no meio dessa parte aí. Então não é para mim, cara. Eu sei fazer aquilo. Você sabe Sei fazer cuidar de aquilo. Uma meia pessoas. boca, né? Você tá fazendo. Sei, entendeu? Sei cuidar de pessoas, sei fazer minha foto, montar meu negocinho ali e vão, cara. E dá certo. Eu acho que talvez por ser sincero, por entender o tempo, por Então, respeitar, por estar na fila e saber esperar, eu sabe? vejo assim, eu também ando circulando bastante, não tanto quanto você, mas eu conheço muito dentista por aí, né? Conheço os melhores, os caras com a melhor habilidade manual, conheço os caras que mais estudaram, conheço, mas a hora que você vai naquela cidade, que você vê o cara que é o famoso, o cara que é o top, ele não precisa ser o melhor técnico, o melhor clinicamente, não é o mais estudioso. Ele é o que trata bem a pessoa. Você concorda comigo? Independente, você atendeu lá no ateliê oral, o cara chegava no Cara, helicóptero, você atendeu o cara da esquina. Eu acho que isso aí é o que faz a diferença, isso é o eu que traz vejo o sucesso em os qualquer. pacientes, tem paciente que ainda fala com tanto carinho do meu pai, cara, com amálgama, com pino, com jaqueta, com pivô, que se você olhar a radiografia, você fala, a gente pode colocar no congresso e falar quem fez isso. E o paciente está feliz da vida. Exatamente, cara. Então, tem vários pontos que influenciam. Então, hoje eu vejo, eu não opino muito em briga, tudo porque, cara, eu tiro a amálgama do meu pai e encontro hidróxido de cálcio, vejo pino curto com 50 anos. Então, eu não entro muito em discussão porque eu vejo muita coisa e eu entendo que inúmeras variáveis, etc. Então, por isso que você não vai me ver tanta coisa, mas eu vivi muita coisa disso. E não sei quanto tempo a gente tem, mas o professor Pergoraro, uma vez eu estava atendendo no consultório, uma vez eu dei uma aula depois dele, num congresso em Minas, e eu estava no meu consultório atendendo, e eu lembro que a minha secretária chegou assim, ó, Luiz quer falar contigo no telefone. E eu falei, tô ocupado, não vou conseguir. Daí ela voltou e falou assim, ele falou que é o doutor Luiz Fernando Pegoraro. Meu Deus! E aí, talvez ele nem lembre, cara, mas isso aí pra mim, e daí eu fui atendi, ele me convidou para falar numa jornada em Bauru, que ele tava sendo presidente. E aquilo pra mim, eu falei, Que cara, o cara legal. que eu estudei os livros, Cheguei que eu fui lá. fazer o curso, fui Cheguei lá lá. para Bauru, foi maravilhoso, foi emocionante. Imagina que eu ia para Bauru, de Araraquara, para ir para as jornadas, cara. Sim. Eu tenho inúmeros certificados de apresentação de painel em Bauru, USP e tudo que é lugar. Então, foi um momento gratificante. Então, assim, cara, eu vivi muito, né? Hoje minha vida, se eu tô fazendo aí terapia e às vezes o cara pergunta para mim quem é o Vitor, né, cara? E 90% é dente. Sim, posso estar errado, né? Eu quero melhorar. Então você me perguntou por que que eu fico em Indaiatuba.
porque aqui eu ainda tenho o meu lado humano. Legal, Entendeu? cara. Odontologia é humano, cara. É. O jovem tem que aprender isso. E, então aqui eu tô andando no meu condomínio, eu saio na rua aqui e vou levar, vou de bermuda. Eu consigo ainda ser humano aqui. Se eu tivesse num grande centro, talvez, agora eu falar, cara, eu preciso desligar que eu tenho um coquetel, eu tenho um lançamento. Tem que pôr um Aldivas ali. É, aqui não, cara. Aqui eu vou ainda molhar a grama que o cara fez essa semana aí. E se não molhar, o negócio perde, entendeu? Vitor, olha só, a gente não tem muito tempo, né? Senão a gente ia ficar até meia-noite aqui. Eu queria Aham. tocar no assunto. Você é o cara do implante, né? Você saiu da dentística, a dentística, vamos dizer assim, engoliu a prótese, né? O dentística e prótese hoje é quase que a mesma coisa, né? Você entrou na implantodontia lá na Imbra, isso me deixou, cara, com a pulga atrás da orelha. E eu vi que ali você aprendeu. Eu acho que talvez ali você, com essa máquina de fazer implante, que era na época ali, né? Você E eu chegou vivi a hoje onde você Imbra, está no desenvolvimento desses. Porque hoje a prótese, o implante é pilar. sim, É você selecionar pilar. É você. Porque o implante, cara, qualquer coisa meio que gruda ali, né? Qualquer coisa ou se integra. Certo? A gente já passou dessa época. Hoje eu brinquei com você hoje do caso do Garbelotto, né? O Cabeloto ele mostra uns casos ali que ele fica todo, o cara é um cavalo também, né? É um monstro, né? E eu falei, aquilo ali, cara, o implante, mas é o trato com o perfil, é o trato do tecido mole, é a seleção de componentes, que é uma das coisas que você mais trabalha hoje em dia. sim. Estou mentindo? Queria que você falasse Não, um pouquinho assim, disso. hoje o meu forte quando eu recebo os pacientes tem implante envolvido, que são, né, indicações, e envolve dentes e implantes, né? Então, isso surgiu, né, da Imbra, mas isso foi refinado com o Eclipse Implante Pério, que aí é uma outra Outro conversa que povo não fraquinho, daria. né? É É outro povo outro, o fraco, né? Jolia de Indaiatuba, Outro povo fraco, né? o Paulo foi um cara que eu conheci, que do Robert está aqui perto, então foi o meu parceiro até hoje, a gente mais de 15 anos trabalhando junto. Eu fui para Três Pontas, que são 500 quilômetros daqui, e vou ainda, pelo menos uma vez por ano. Antes ia, são 5 horas de carro, colocava tudo no carro e ia atender. O Paulo vem atender aqui, então uma loucura. Mas eu tive o Eric também me ajudou muito. Foram várias influências. E com a minha visão sempre de protocolo, de cuidado, de limpeza, eu consegui ter um trabalho limpo, né, visual. E eu sempre não trabalhei com microscopia nem com lupa no começo, mas eu documentava. Então eu sempre tive essa visão micro-macro na minha cabeça. Eu enxergo aquilo A grande. perfeição, Então o os encaixe, né? O detalhes, tudo, componente. tudo aquele cuidado. E aí foi, cara, foram, né, surgindo as oportunidades e falei, né, no Congresso Europeu, na Academia Europeia de Osteointegração, Academia Americana, uma loucura, assim, lugares que eu nunca imaginei que eu estaria nas academias americanas de restauradora, cosmética, estética, de implante, que são lugares bem difíceis de você entrar, com essa parte. E isso para mim é um presente que às vezes ninguém liga, mas se eu imagino e vejo uma história de onde eu saí e ter a oportunidade de estar do lado de grandes, dos caras que eu li os livros, que eu citava, e eu tô às vezes Tá sentado junto. à frente e conversando, mas sempre que eu tô com esses caras, eu sou aquele cara que, cara, eu não vou falar, eu só escuto, dou risada, converso, eles me perguntam, não É o que eu estou questiono, fazendo aqui porque hoje. eu aproveito, cara, né? Eu aproveito, eu falo, cara, olha onde eu tô, cara, deixa eu curtir esse momento, É o assim, que eu né? falo aqui hoje. Olha onde eu estou aqui falando contigo. Não, Mas tudo bem, imagina, toca cara. lá. Mas então é isso, assim, né? Se você me perguntasse por que aconteceu tudo isso, eu desejei, né? Eu tive uma inspiração, mas, cara, até hoje, Foco. Fábio Fuji no começo, depois passaram inúmeros, desde Aham. Kina. O Silas foi um mentor para mim, para minha carreira internacional de aula, de cuidado, de estudo, né? Que ele mandava ir para a biblioteca ali nos Estados Unidos, eu ficava procurando quem criou tudo, estava tudo escrito ali.
como o livro do Baratieri, que tem isolamento preto, o livro do Dietich, que escaneia sobre isolamento em 96, Pincus, Materdon, tudo que você possa imaginar, eu fucei naquela biblioteca. Então, fui crescendo, né? Tanto psicologicamente, didaticamente. Tavijo, assim, a gente só te interrompendo um pouquinho, a gente está meio que no finalmente. Eu não queria deixar de tocar num assunto, certo? Você é o cara da prótese sobre implante, né? Você é o cara que desenvolveu componentes, você é o cara que mais fala de seleção de componentes, você é o cara que mais trabalha com a indústria no desenvolvimento de componentes, que isso é o diferencial, é o que o Gabelotto postou hoje lá, né? Mas vamos lá, você faz a tua perfeição, né? Você ensina essa tua perfeição. E agora a gente está vendo a perda de contato oclusal nas próteses, as mais perfeitas do mundo. A gente está vendo, a gente já via isso com mais intensidade, que é a perda de contato oclusal, que é a perda de contato proximal. A gente está vendo a perda incisivos, né, os laterais. Cara, isso não é uma... Eu acho isso bombástico, cara, porque eu acho que isso muda o planejamento protético do futuro. Né? A implantodontia começou ontem. Né? Por isso que eu falo, cara, o professor Dirceu Calgaro, ele é um cara genial que trouxe isso pra gente. O que você pensa disso? Primeiro, olha como o mundo é, né, cara? Eu tive o prazer de realizar facetas na esposa do professor Dirceu, lá na clínica do professor Dirceu. Então você imagina, né, assim, a confiança em um cara, né, na época com o Murilo, tudo. E quando a gente comentou sobre isso, eu posso abrir aqui e todos os meus casos publicados têm movimentação de 2009, 10, etc. Causas difíceis, inúmeras variáveis, tá? Mas o que eu posso te dizer hoje no planejamento, não dá para se eu vou para Maryland ou não, se eu vou, etc. Mas o que eu penso hoje, eu vou colocar um implante num adolescente ou 20, 19 anos, eu já penso o local e daqui 10 anos, se eu tiver que tirar, eu consigo colocar outro em outro lugar. Eu já penso em altura, comprimento, diâmetro, mas já pensando que vai falhar. Mas isso já mudou o teu planejamento protético de alguns anos atrás. Você já pensa no implante que você possa tirar e colocar outro. Sim. É isso que eu acho. Tirar e colocar, então, tamanho, comprimento, principalmente idade. A genesia de lateral, né, que é uma coisa... O meu primeiro caso internacional é uma genesia de 2012 e a gente tem aí 13 anos de acompanhamento da publicação, tem uns 15 anos, mas aquele está bem e é uma paciente, mas eu tenho outros com 5 anos, mas assim, essa é a loucura, Vitor, porque a gente não sabe, porque não é matemático isso. Por que tem pessoas que instruem bastante, pessoas que instruem pouco, pessoas que instruem muito? É um absurdo isso, cara. Isso posso falar uma tremenda bobagem, o que eu vou te falar agora. Pode ser uma tremenda bobagem, tá? Eu não quero que soe isso, mas assim, os casos que mantêm mais são os menos multidisciplinares. Os que mais eu vejo movimentação são os que mais nós mexemos. Olha só. Entendeu? Você pega um cara que não foi para a horta, que você vê tal, ali para. Agora, aquele que você... são os mais difíceis de manter. Então, eu tenho pensado também nessa... Eu no tenho menos pensado é mais. Na perda de contato oclusal, cara, porque a gente está começando a estudar a extrusão contínua de todos os outros dentes, né? Isso é uma coisa lá da ortodontia. E eu faço as brincadeiras em aula, eu falo assim, ó, será que o cara que tem mais bruxismo em vigília, esse é o cara que menos extrui e é o cara que vai ter menos problema com as próteses ou implantes? Loucuras da cabeça, a gente fica pensando, né? Porque isso é um caminho absurdo para se estudar daqui para frente. Sim, entendeu? Porque, por exemplo, imagina que eu tenho diversos casos com a coroa sobre implante e faceta. Então, na desoclusão, desgaste a longo prazo é diferente de superfície palatina. Então, isso eu vejo desgastes materiais, idade, hábitos. Então, é complexo isso. Não dá para... Lógico que quando sair um artigo, vai ter que reduzir as variáveis para ter discussão. Senão, nunca vai sair um artigo. Mas tudo, para mim, o que é artigo, quando entram,
o artigo não pode ter tantas variáveis, senão não existe a discussão. E daí ele fica limitado. Quando a gente vai para o humano, inúmeras variáveis. E aí, mas você precisa do artigo. Mas aí, para mim, é artigo, experiência clínica, reproducibilidade e esse... Mas daí é de clínico para clínico. Não dá para falar de pesquisa. Então, é uma loucura. Mas, assim, hoje eu já penso e converso com a mãe, com o pai, que a gente tem que colocar imaginando no Já retratamento. pensando lá na frente. Sim, posição, tudo. Então, muda muito hoje isso. Meu amigo, deu 1 hora. Infelizmente, né? A gente tem esse protocolo de 1 hora, senão não sabe que a gente podia ficar falando aqui horas, né? Com certeza. Cara, tinha várias coisas para conversar aqui, que eu anotei aqui. Uma delas, você sabe ainda o que é esse negócio de moldar? Você viu no Google? Molde, moldar, né? Com Mas certeza, cara. isso é motivo para outra... Hoje, né? hoje eu moldei dois dentes, porque eu não consegui escanear, que estava muito profundo, eu fiquei na dúvida, então eu faço uma parcial, porque se meu irmão tiver, ele volta no scanner e sobrepõe. Só isso já está respondido. A outra pergunta, o Garbelotto, o professor Garbelotto, eu falei, cara, o que você quer que eu pergunte pro Vitor, né? O Garbelotto é uma lenda, né, cara? Ele falou assim, ele mandou te perguntar se tem vaga para lavar equipamento no teu consultório, porque ele quer passar uns dias acompanhando você, lavando instrumental, ele pode fazer qualquer coisa que você fizer. Eu tenho até vergonha de receber, cara. Ele diz que faz esse trabalho. Sempre bem-vindo, cara. Sempre bem-vindo. Eu fiquei 4 meses com um estudante da professora Marlene Pillmans, da Universidade de Leuven. Ele ficou 4 meses comigo, um belga aqui. E ele foi embora. Ele falou assim, cara, não dá para morar no Brasil. Ele falou que a gente trabalha muito. E muito militar, que a gente trabalhava, ia para academia e tal, e etc. Mas ele já tá doido aí, porque ele voltou, e ele falou, cara, eu preciso dessa loucura, dessa rotina. E ele ficou aqui, foi legal, cara. Mas assim, sempre... O que eu falo com algum... Eu sei que o Garbelotto tá brincando, mas às vezes a pessoa quer vir aqui, né? E eu falo, cara, dá para vir, mas não dá para ficar muito, que tem paciente que não quer. O paciente não gosta. Você tem um consultório clínico. Ele se sente incomodado. Não é uma escola. Não é. Então, se eu vou fazer um caso, alguma coisa, eu tenho que planejar, mas daí eu também já estou investindo, eu preciso do caso. Mas os pacientes, muitos, eles se sentem incomodados. Claro. E eles falam, por que estão olhando e tal? Então ele fala, cara, eu estou aqui para você me tratar, não para você talvez vender uma mentoria e tal. Eles falam, então eles não são tontos. Então eu evito muito, porque dependendo, eles se sentem incomodados. Tonto é um termo antigo, hein? Tonto jovem. Cara, não vai nem saber o que eu falo que vai ornar. Eu falo assim, cara, vamos mexer com esse daqui, com esse que orna a cor. Exatamente. Meu amigo, você não imagina a honra, tá? Você ter, quando eu brinco, você aceitou o convite, está aqui falando com a gente, né? Isso aqui é uma brincadeira, um bate-papo, que eu acho que é legal, né? Trazer uma parte da onde você surgiu, né? Não só o Vitor Clavijo dos preparos, mas é legal eu quis trazer isso aí, de onde é que você surgiu, para você chegar onde você está, para concluir alguma coisa sobre isso. Eu precisava ficar umas 3 horas aqui, mas eu acho que a gente conseguiu dar o recado, né? Eu fico muito honrado de você aceitar. Para mim, sem rasgação de seda, mas para mim você está aqui falando comigo hoje é a mesma coisa de você, né, que você falou agora com os teus ídolos, etc. É uma honra absurda. A tua simplicidade é o que talvez seja o grande diferencial. É óbvio que você é o cara, você prepara bem, você molda bem, teus materiais são absurdos, mas o teu diferencial, cara, você é um cara humano, você trata todo mundo igual. Isso aí eu acho que é um dos grandes diferenciais. Que você vai com 40 anos, cara, eu fico imaginando onde é que você vai estar com 100. E todo mundo vai hoje, eu vou resumir aqui. No primeiro, de coração, obrigado, é um prazer. Eu preciso fazer seu curso urgente, tenho inúmeras dúvidas que eu quero tirar. Jamais, cara, eu ia ficar, mas não é aqui. Travar. Hoje eu estava atendendo uma paciente, que é uma paciente minha há muito tempo, e eu estava já atrasado, e eu tinha uma consulta de um paciente novo que indicaram uma reabilitação. Eu falei para minha assistente, falei, pode desmarcar, sei que ele vai ficar meio bravo, mas eu não vou parar porque essa paciente está com a gente há tanto tempo. Então eu não vou só parar porque tem um outro. Então eu aprendi
isso com alguns clínicos, né? Cuida de quem você tem, não o próximo, né? Você tem que Genial. cuidar de quem tá ali. Genial. E então, às vezes eu penso, cara, eu posso estar perdendo uma reabilitação, ele pode ir, mas tudo bem, mas aquela ali tá lá, desde que não era nada, ela tava lá dando, né, a boca dela para mim. Então, eu penso dessa forma. E nisso tudo, cara, dessa Esse loucura, é essa o teu semana, diferencial, hein, cara? Esse é o teu essa diferencial. semana eu não é, né, mas assim, você falou de humildade, legal, mas cara, eu recebi uma postagem da Quintessence, que o livro com o Eric e o meu livro ali são os 10, né, mais vendidos esse ano, falou, cara, de onde eu surgi, daquilo ali, de tudo que eu sonhei, o livro em inglês, numa outra língua, entre os 10 ali, com Zucchelli, com Pascal, vai lá e Tá, outros, tá. tava o Irata, tava o Rosa, mas assim, o Brasil, cara, tá mostrando mesmo pro mundo e Aham. eu tô com os caras que sempre foram caras que eu Eu vi. admirava. Aham. Então é uma baita, uma felicidade, assim, cara. Eu me sinto realizado hoje de muita coisa e eu sei que pode falar que eu tô novo, mas eu penso assim que é uma carreira e eu penso em já tirar o pé para eu Tá não, louco. não, mas assim, cara, Esse cabelinho aí já tem pintura ou não, não? mas tá cheio de branco aqui, cara. E eu acho que é uma hora mesmo de eu cuidar de família, eu, sabe assim? E Equilibra tudo, meu amigo. tentar. Eu busco, é isso que eu tento buscar. Equilibra tudo. Muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado. Imagina. Foi um prazer falar contigo. Um abraço, cara. Beijo. Até Tchau, mais. tchau.